Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Uma alegria grande poder estar aqui mais uma vez com vocês. Estamos aí continuando a nossa jornada. Durante esta semana, nós estamos falando algumas mensagens mais diretas com relação à nossa vida, né? Com relação ao que Deus quer fazer em nós, ou quer aquilo que Deus deseja fazer, tá? A mensagem dessa semana é para isso. E nos preparando, o objetivo dessa mensagem, a cada dia que a gente tem postado, é para a gente seguir uma linha de raciocínio, para a gente entender a mensagem de sábado. Sábado eu vou estar pregando na igreja de Santa Margarida, e lá nós vamos falar da herança, né? Da herança dos nossos pais, uma herança que a gente não quer receber. Lógico, é, essa herança que a gente não quer receber é uma herança com relação aos nossos erros, pecados, né? Pecados dos nossos pais, pecados dos nossos avós, dos nossos antepassados. E o texto que eu li é aquele texto de Jesus, né? Quando Jesus estava próximo de ser crucificado, e Pilatos lavou a mão, dizendo: Olha, o sangue dele está sobre vocês. E os pais ali, né? Os líderes, falaram assim: que caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E é algo que normalmente a gente não vê, pai, né, e filho. A gente usa muitas expressões, né, filho de peixe, peixinho é. Todos nós sabemos que nós temos aí algum jeito dos nossos antepassados, né, o jeito do meu pai, o meu filho tem um pouco do meu jeito, da mãe também e tal. Só que, assim, ninguém toca nisso. E por causa disso, ninguém fala, né, desse tipo de maldição, dos erros, não dos acertos, acaba sofrendo, lutando com os nossos desejos e a gente não busca a vitória. E durante essa semana, nós temos visto, primeiro, com o povo de Israel, é, aquele, aquela reforma que o Senhor queria fazer no povo e não conseguiu. E a gente viu ontem, né? Ontem a gente terminou, foram 3 dias mostrando o quanto Deus abriu para o povo de Israel, o quanto Deus quis para o povo de Israel. Só que o povo de Israel, Deus disse que todo lugar que a planta do pé pisaria, ele daria. Ele disse isso para Moisés, ele disse isso para Josué, e ele depois disse para Josué avisar os líderes que ele, Deus, estaria com eles. Só que o povo não foi, o povo não cresceu, o povo não avançou. Deus fez uma promessa, mas o povo não foi. E sabe, queridos, se a gente pegar esse exemplo e transformar ou trazer para a vida nossa, vida espiritual, que a gente não tem mais um povo como nação de Deus, né? O povo brasileiro não é o povo de Deus, com todo o respeito. O povo dos Estados Unidos também não é um povo de Deus, como, sabe? Não é um povo. Não é uma nação assim por leis, né, leis teocráticas. Não, nós temos as leis dos homens, seguimos e podemos agora adorar a Deus. A mensagem do evangelho tem chegado desde a era apostólica, ela tem chegado assim, de maneira especial, a toda criatura, não mais como um povo, como era no Antigo Testamento, que o povo de Israel tinha essa missão, como Abraão tinha essa missão, e agora nós temos essa missão, mas agora de maneira espiritual, em que a gente pode ser como estes e levar outras pessoas a Jesus. Só que muitas vezes estamos fazendo igual o povo de Israel. Deus nos prometeu a vitória para a gente vencer os nossos erros, nossos pecados. Só que Josué, mesmo Deus tendo prometido tudo a Josué, e Josué andando e fazendo conforme que o Senhor pediu, quando ele estava próximo aí, já na idade avançada, só 5 tribos tinham conseguido realmente as terras que o Senhor deu, ou, entre aspas, recebido a sua herança. Faltava ainda as outras terras receberem de fato a sua herança.
e não foram mais, e não avançaram. E Josué repreendeu o povo, mesmo ele já idoso, ele repreendeu, a gente viu isso. E a gente vê que muitas vezes a gente tem os mesmos pecados que o povo de Israel tem. E a gente não quer que o Senhor mexa no nosso coração, que o Senhor retire isso, sabe? A gente venceu e não venceu. A gente venceu, mas a gente não quer destruir, não quer apagar, como o povo de Israel não quis. Vamos deixar como trabalhos escravos. A gente precisa de gente para trabalhar, sabe? Sabe? Não, eu já venci, pastor. Eu já não sou mais. Mas precisa ser radical? Você vai para onde, meu querido? Você não vai para o céu? Para o céu. A mensagem de hoje, eu falei durante a semana, desde segunda-feira, que a gente falaria dos discípulos. A escolha dos 12, um princípio de Deus para nos libertar da herança de maldição dos nossos pais. O mesmo princípio que o Senhor usou nos 12 discípulos, ele usa para mim e para você. Nós somos chamados para ser discípulos do Senhor. E sabe, é, dos 12 a gente já sabe, né? Ah, Judas caiu. Sim, é verdade. Mas Judas teve as mesmas oportunidades que os outros 11. Na verdade, Judas era até mais inteligente, mais sábio. Não sei se sábio ou só inteligente, mas ele tinha mais refino, mais educação. No livro Desejado de Todas as Nações, eu separei alguns textos aqui, eu acho que são muitos textos, né? Até do Desejado. Acho que a gente não vai conseguir ler todo, nem hoje nem amanhã, porque a gente dividiu isso em duas partes. Mas a gente vai falar hoje dos discípulos, de Jesus chamando os discípulos. Por isso ele chama a mim e a você, querido. Nós temos falhas. Josué teve as suas falhas. Moisés teve as suas falhas. Mas quando você olha na história destes homens, queridos, vocês olham eles como fracassados, mas eles tiveram erros ali. Moisés clamou, pediu, Senhor, me deixa entrar na terra prometida. Não, não. Mas quando você olha a vida de Moisés, você diz é o que ele é um fracassado, é um derrotado, é um pecador, porque o diabo, quando lutou pelo corpo de Moisés, ele disse: ele é pecador, me dá ele. Mas a Bíblia diz em Judas que não. O Senhor te repreenda. Sabe? Josué teve as suas falhas, mesmo a Bíblia não tendo explicado claramente, mas ele foi fiel em tudo que estava no seu alcance. E quando velhinho, faltava terra para alcançar, ele falou para o povo. Ele já estava vendo o povo se acostumando com as outras nações, já morando junto. Não se misture, o povo se misturando. Sim, pastor, mas como é que você vai pregar o evangelho se a gente não se mistura? Ô, queridos, sabe, é tanta desculpa. Eu não preciso viver no pecado para me misturar com as pessoas. Eu preciso ir lá onde elas estão, tratar com carinho, com respeito e falar a verdade. Sabe, queridos, Deus faz a obra que não está em nós fazer. Mas a gente precisa ter o amor de Deus no nosso coração. Deus precisa arrancar. Se a gente venceu, as nações que a gente venceu, que são os nossos pecados, Deus precisa não só vencer, arrancar. E se a ordem é arrancar, ou seja, vence e larga isso, porque você tem mais coisas para alcançar, queridos. E eu falei, quantos pecados? Não adianta, eu não faço mais isso, mas eu faço aquilo. Não vai me resolver. Eu tenho que continuar lutando, 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 lutando. E depois, se
conseguir não ter atos externos, eu tenho aqui, ó, que eu tenho que ficar lutando. Então, ó, eu não adultero. Externamente nunca ninguém me viu com ninguém. Que bom, filho. E aqui? E aqui, queridos? Sabe? Aqui, ninguém de vocês sabe o que passa aqui. Só Deus sabe. Mas é por ele que ou eu vou para o céu ou eu não vou. Então, não me importa se vocês não me veem pecar. Entende? Ah, eu não fumei, eu não bebi, traí, eu não isso, eu não roubei e tal. Eu sou. Que bom, que bom, que bom. E aqui? E aqui na sua mente? O que que passa na sua mente? As coisas de Deus? Ou, sabe, os pecados? Aí eu quero vencer os pecados. Eu gosto de ver filme, aí eu venho para uma coisa que eu gosto, eu quero falar com vocês, eu gosto. E aí? Agora, eu vejo um filme, mas o filme está tendo coisas indecentes. E eu vou ficar, não, eu quero ver mais, eu quero ver mais, eu quero ver. Tem algo que não bate. Alguma coisa a gente precisa melhorar, sabe? Então, precisamos crescer mais. Ah, mas eu gosto de ver filmes, mas tem diminuído. Por quê? Porque não tem como eu falar para vocês e ficar. Eu vou ver isso, eu vou ver aquilo, eu vou baixar isso, eu vou baixar aquilo. Os irmãos que me conhecem sabem que eu gosto de assistir filmes. Tento ver filmes baseados em fatos reais, mas ainda assim, e aí? Tem a Bíblia e eu tenho estudado mais. Só que quanto mais você estuda, mais a gente vê que precisa melhorar. E é isso que eu tenho falado para vocês, queridos, tá bom? Nunca, não quero fazer mal, não quero falar mal, não quero repreender ou dizer que estamos perdidos, mas o meu objetivo, queridos, é que todos aqueles que assistirem estas mensagens não vão se perder. Pode até ser duro, firme. Você já viu uma parede que precisa ser derrubada? E se ela é dura, tijolo maciço, ela precisa de mais força. Então, que o Senhor derrube as paredes que nos separam do Senhor por causa dos pecados. Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Pai. Pai querido, estamos agora entrando na reta final para sábado. Aprendemos com o povo de Israel os erros deles, que a reforma que o Senhor queria fazer no coração deles e não fez, nos ajude. E o fim deles foi que eles terminaram pior do que os pais. E agora nós vamos ver o Senhor vindo aqui na terra chamando 12 pessoas. Na verdade, o Senhor chamou 11 e uma veio. Então, nos ajude a entender. O Senhor aceitou os 12, mesmo uma tendo vindo, tendo escolhido, e não o Senhor escolheu. Nos ajude, porque o Senhor também nos chama. E essa herança, Senhor, que nós temos das coisas boas dos nossos pais, mas também das coisas erradas, das predisposições para fazer o errado, conforme o que os nossos pais faziam, nos ajude a entender, para que a gente possa orar e pedir a nossa salvação. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Abra aí em Marcos capítulo 3, eu vou ler os versos 13 a 19. São 6 versos, a escolha de Jesus para os 12. Quando você olha assim os 12, tinha muita gente, né, os 12, era um pequeno grupo, como alguns costumam dizer. Só que você olha para eles assim, eles não eram os top, sabe? Uma expressão bem popular. Top, eram os melhores. Não, não eram os melhores.
Parece igual Davi, os valentes de Davi. Quando você vai buscar lá os valentes de Davi, tinha gente endividada, tinha não sei o quê. Tá lá. Tá aí outra mensagem que veio agora para mim, que a gente poderia falar. Eram fortes, corajosos, mas eram, sabe, jogados, negados, renegados. E Davi deu oportunidades a eles. Quando Davi também estava fugindo, eles se juntaram a Davi e foram crescendo, crescendo, e se tornaram os valentes, sabe? Os grandes. Mas não eram nada. Eram de pobres, outros endividados, tal, mas agarraram com unhas e dentes as oportunidades. E esses aqui também, Deus, Jesus transformou a vida em 3 anos e meio e tentou transformar também a vida de Judas. Talvez aqui é mais fácil, porque são 12, né? 11 se salvaram, um não se salvou, então fica mais brando para a gente ouvir a mensagem. Agora, quando a gente fala de uma geração inteira, de um povo inteiro que se perdeu, como foi o caso do povo de Israel, dos pecados acariciados e tal, daquilo que Deus, o anjo do Senhor, falou, ontem não falei isso, o anjo do Senhor disse: não vou retirar mais as nações. Deus disse que ia dar, não vou dar mais. Já viu um pai que diz assim: filho, eu vou te dar isso, depois eu não vou te dar isso mais. Deus mudou. Não, Deus não mudou. O coração, não adiantava tirar. O coração do povo se acostumou. Quando Deus dava força, o povo ficava forte só para botar o povo em escravo, para trabalhar para eles. Ou seja, não era esse tipo de enriquecimento que o Senhor queria. Não era. E aí estamos em Marcos. Marcos capítulo 3, verso 13 em diante, vamos ler um pouquinho. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, para enviar e pregar. Então esses 12 eram os designados para enviar, para pregar, eram os mais próximos do nosso Senhor Jesus. E exercer autoridade para expelir demônios. Olha só. Então, Judas também tinha autoridade para expelir demônio. No entanto, a Bíblia diz, quando você lê lá nos evangelhos, nas partes finais, quando fala lá da traição de Judas, quando fala que Judas saiu, né, para maquinar aí como seria a entrega de Jesus, diz que o inimigo entrou nele. Entrou em alguém que tinha autoridade para expulsar. Toda a planta do vosso pé eu vou-lo tenho dado. Por que que não avançaram? Eu e você, se somos servos de Deus, aí eu não falo agora como pastor, fomos batizados, nascidos da água e do Espírito, não podemos continuar nos mesmos erros. Temos que continuar avançando, 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 porque a promessa é do sol aonde o sol nasce até onde o sol põe. Não foi assim que eu li? Josué, até onde o sol põe. Até, aqui nasce, até onde o sol nasce, até onde o sol põe. Agora, quando você vai, chega, ainda tem lugar para ir. A nossa obra, por isso, queridos, que eu não falo de impecabilidade, mas justificar. Não, é que é fraco, né, pastor? O que eu posso fazer, cara? Isso. Quando eu escuto o irmão falando isso, sabe? Me dá uma agonia no coração. Eu falei, gente, como é que a pessoa é hipócrita? Eu escuto, sabe? Fico assim, não, o homem é fraco, o senhor sabe, né? O ser humano é fraco, a carne é fraca. Ah, tá falta aprender muito. Mas não quero entrar nem num lado ou no outro. Nós precisamos é avançar, avançar. Vamos cair, vamos levantar e avançar. Então, eles tiveram, inclusive Judas, a autoridade para expelir demônios. E eis
os 12 que o Senhor designou. Simão, a quem o Senhor acrescentou o nome de Pedro. Então, o nome dele era Simão. Simão. Mas Jesus colocou o nome de Pedro, que quer dizer pedra. Você já deve imaginar por quê, né? Pedra. Pedra é algo duro, algo bruto, algo que precisava fazer o quê? Trabalhar. Você pega uma pedra bonita, mas tem tanta, quase, eu tenho aqui coisa de granito, tipo uma coluna que tem um vidro em cima e tem as fotos, né? A gente fez isso lá em Coporanga, lá tem granito, hein, irmãos? Tem granito. A primeira vez quando eu cheguei em Coporanga para ser pastor em Coporanga, eu entrei no botequim. No Rio é botequim, boteco, bar. Chegando na cidade, eu queria ir no banheiro, aí eu entrei num bar, desesperado, apertado. Eu posso ir no banheiro? Pode. Aí quando eu entrei, eu olhei uma pedra de granito e falei, que isso, hein? Porque da onde eu vim, no Rio, quem tem granito em casa tem dinheiro. Falei, no boteco tem granito aqui. Ah, pastor, aqui é Coporanga, o pessoal tem a pedreira. Então, assim, pedra tem que ser lapidada, tem que ser cuidada, trabalhada. Se não trabalha, se não cuida, vai ficar lá aquele pedaço de pedra bruto. Então, pedra. Você é pedra. Jesus já disse: eu vou te chamar de pedra. Tá bom? Tá bom. Depois, Tiago, filho de Zebedeu, o seu irmão, João. Então, Tiago e João. O João, o que era o mais novo dos discípulos, né? O discípulo amado. Então, Tiago, filho de Zebedeu. O nome Tiago, eu tenho meu nome. Ó, meu nome é Moisés Tiago. Tiago, traduzido, né? É o nome de Jacó. Jacó, tá? Tiago é Jacó no hebraico. Você sabe o que significa Jacó? Enganador. Então quer dizer que eu, no meu nome, já está escrito enganador. Te pergunto, querido, tem ou não tem que lutar contra essa natureza? Te pergunto. E aí? Tanto é que Jacó, o que ele fez? O que Esaú falou? Não é à toa que se chama Jacó. Ele me enganou e roubou minha primogenitura. Vai lá ler na Bíblia, querido. Vai lá ler. Gente, tem tanta coisa para a gente ler na Bíblia. Por isso. Tá lá. Não é à toa. O irmão dele, o gêmeo, não é à toa que é Jacó. Por isso que quando Jacó lutou e pediu, Senhor, me abençoa, como é que tu chamas? Jacó. Já não te chamarás Jacó. Te chamarás Israel, príncipe do Senhor, porque você venceu. Mudou o nome, sabe? Então, assim, Tiago. Meu nome é Moisés. Tiago Rodrigues Pérez. Sobrenome, né? Minha mãe e meu pai. Tiago, enganador. Enganador. Ninguém nem sabe. Aí, o que eu quero dizer com vocês? Então quer dizer que o senhor já foi profetizado a enganar? Você também. Tem tantos nomes bonitos, mas tem nomes também. Eu prefiro não ficar falando outros nomes, que já me veio na mente, porque talvez o nosso espírito é um espírito ruim, a gente vai usar para o mal. Então eu prefiro falar de mim do que falar dos outros. Ok? O Benjamin, por exemplo, é um nome bom, mas o nome não seria Benjamin quando nasceu. Seria Benoni, que é filho da amargura. Você já imaginou a criança? Você é o filho da amargura, porque você nasceu, sua mãe morreu. Você nasceu, sua mãe morreu. Você é o filho da amargura. Então, ele mudou o nome para Benjamim, filho da mão direita ou filho da sorte. Trocou o nome e botou para filho da sorte. Benjamim. Benjamim é um nome bonito. Ou seja, apesar de a mãe ter morrido lá na Bíblia, né? Porque a criança nasceu, não quer dizer que a criança que matou, mas morreu, a mãe morreu e teve a criança.
Então o pai, não, é o meu filho da sorte. E foi o filho da sorte mesmo, porque foi por causa de Benjamim que o pai, Jacó, voltou a reencontrar José também. Tá lá, foi por causa do irmão também. E José se apresentou e enxergou e entendeu todo mundo. Cadê meu irmão? Só que o povo ainda não entendia isso. Queridos, vamos lá para continuar aqui. Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, dos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Oh, povo abençoado, hein? Um, Jesus chamou você, pedra. O outro, vocês são filhos do trovão. São calmos, mansos, lindinhos, calminhos. Hein? Eram discípulos. Te pergunto, você chamaria? Deus me livre, eu vou chamar alguém bravo para me ajudar na equipe? Não. Jesus chamou. Filhos do trovão. Filhos do trovão. Aí veio os outros, né? André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Mateus que era cobrador de impostos, roubando claramente, todos os cobradores de impostos roubavam do povo. Só vai chamar um cobrador de impostos. Vou chamar um cobrador de impostos para trabalhar. Eu tenho que alcançar também os cobradores de impostos. Eles precisam ser transformados. Não é só Zaqueu que precisava ser transformado, há outros. E ele chamou. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote. Zelote, olha só, hoje você consegue entender. Tem muita gente aí radical de direita, radical de esquerda. O Zelote é um radical. Zelote era uma seita radical de matar. Porque tem gente pro lado esquerdo lá, né, comunista, que com unhas e dentes toma terra, invade, pega a espada ou faca ou para lutar pelos seus direitos. Os da esquerda, da direita, a mesma coisa, em prol da família, em prol de não sei o quê, em prol disso, em nome de Deus, e não faz, dá uma surra. Não faz, tem que, sabe? Tá aí, Zelote. Meus queridos, isso do que a Bíblia me revela. A Bíblia não fala de todos, nome por nome, das personalidades de todos, mas só aqui, ó, Pedro, Tiago, João, Tomé, Mateus, Simão Zelote. Só aí, metade a Bíblia me explica. A metade a Bíblia fala. Fora, fora André, que tem mais aqui textos para falar, vai falar de André, vai falar de Felipe, vai falar de Natanael, mas eu quero ler com vocês aqui também o texto do chamado de Judas. Eu não sei se você já se perguntou, mas eu uma vez me perguntei, e eu já estou indo para a parte final, porque eu fui falando de algumas coisas. Quando o povo foi pregar lá para Samaria, os samaritanos, se lembra? Jesus mandou eles procurarem lugar para dormir e o povo não foi. Aí os discípulos falaram assim: ah, vamos tacar fogo, né? Taque fogo neles. Então, também tem isso. Eles foram pregar em Samaria, não conseguiram, e aí mandaram matar. E o Senhor, né, repreendeu. Mas olha só sobre Judas. Não foi isso? Discípulos, discípulos. Vão falar, mestre. Jesus mandou, olha, vamos pregar em Samaria. Eles foram lá e não encontraram lugar na cidade, para justamente porque eles viram, os samaritanos, que eles eram judeus e não alugaram nada para eles. E eles, com raiva, voltaram e falaram para Jesus: vamos deixar fogo nessa cidade.
Esse era o grupo de discípulos, com erros, com dificuldades, mas olha só o que diz Mateus, capítulo 8, verso 18 a 20. E vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhes respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu os ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Vamos analisar isso aqui. Aproximou um escriba, alguém conhecedor da doutrina, melhor do que os próprios discípulos, que eles eram pescadores e tal. O outro era cobrador de impostos, e disse: Mestre, eu seguirei aonde quer que fores. Quem seria? Para onde o senhor for, eu vou. Olha o que Jesus disse logo em seguida. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm os seus covis e as aves seus céus, os ninhos, né? E as aves dos céus, os ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus foi assim, seco. Você vai me seguir? As raposas têm aonde ficar, as aves dos céus também. Eu não tenho aonde ficar. Ou seja, eu não sou rico. Eu não sou rei. Você quer vir? Você já imaginou isso? Alguém diz para você assim: Pastor, eu vou seguir. Para onde o senhor for, eu vou te seguir. A minha vida não é fácil. Eu tenho que ir em tal igreja, eu tenho que ir em tal lugar, as pessoas falam de mim, falam mal e tal. Tem certeza que você vai seguir? Se você tivesse por fora e me respondendo, e você ouvindo eu falar isso, o que você diria? Pastor, por que o senhor respondeu assim? Você poderia dizer tantas outras coisas, os irmãos vão te chamar na sua casa, você vai ver pessoas felizes porque você visitou, pessoas que foram curadas numa oração que o senhor fez, que o senhor foi lá no hospital, orou e a pessoa conseguiu. O senhor vai ver famílias dizendo assim: Eu aceito Jesus como seu Salvador. Por que o senhor não falou isso? Mas o senhor falou só da parte ruim, só da que vão te criticar, que vão isso, que a vida é muito difícil. Foi isso que Jesus fez. E eu perguntei uma vez, Senhor, realmente, mesmo a gente dizendo que Jesus não escolheu os 12, perdão, não escolheu Judas, e Judas se escolheu, a gente não vê falando assim, Judas aparecendo, ei, Senhor, eu vou contigo. E eu lendo esse texto, eu achava que era uma outra pessoa, mas olha só o que diz: desejado de todas as nações, página 88, não, página 200, diz assim: Enquanto Jesus estava preparando os discípulos para a sua ordenação, um que não fora chamado se esforçou para ser contado entre eles. Foi Judas Iscariotes, que professava ser seguidor de Cristo. Adiantou-se então, solicitando um lugar neste círculo de intimidade com os discípulos. Com grande veemência e aparente sinceridade, veemência e grande sinceridade declarou: Senhor, seguir-te-ei por onde quer que fores. Então, eu vou ler de novo o texto da Bíblia. Ellen White está dizendo: Senhor, seguir-te-ei por onde quer que fores. Verso 19. Então, aproximando-se dele, um escriba disse: Mestre, seguir-te-ei por onde quer que fores. Será que ele era mestre? Será que foi por isso que então os fariseus procuraram Judas para entregar Jesus e não o resto? Porque Judas foi um antigo mestre em Israel? Será? Se ela está colocando aqui, eu acredito no que ela diz. Ela pode ter pego só o texto para dar sentido, pode ser. Mas a resposta de Jesus disse:
Jesus nem o repeliu, nem o acolheu com mostra de agrado, mas proferiu apenas as tristes palavras. As raposas têm os seus covis, as aves do céu os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Acabei de ler para vocês. Só que o contexto não é Judas, o contexto era um mestre da lei, um escriba. Então se aproximou dele um escriba e disse: Mestre, seguir-te-ei por onde quer que fores. Eu falei como se fosse uma pergunta, mas não é, tá? Então, uma ênfase, mestre, com veemência, ele não está dizendo. Seguir-te-ei, imagine aí, mestre, seguir-te-ei por onde quer que fores. Pastor, para qual igreja que o senhor for, eu vou contigo. Jesus só não falou, tem certeza? Mas para a gente entender, Jesus respondeu desse jeito. Mas as aves dos céus, as raposas têm os seus covis, as aves dos céus, os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar. Você tem certeza que vai comigo, filho? Eu não tenho isso, eu não tenho isso, tenho essas dificuldades. Eu, assim, não tem mais nem o que dizer, né? Judas acreditava que Jesus fosse o Messias. Ao unir-se com os discípulos, ele esperava Judas assegurar para si uma alta posição para o reino. Se ele era escriba, o que os escribas imaginavam? Rei, rico, tal. Mas essa esperança Jesus quis tirar com a declaração de pobreza. Eu termino dizendo o seguinte: quando você olha para os 12, quem era o melhor? Quem era o melhor? É esse aí. Ele era o melhor. Ele era inclusive escriba, que está na Bíblia. A Bíblia não diz quem era esse escriba. É desejar a todas as nações que diz. Você pode rejeitar quem não acredita no que Ellen White escreveu. Mas se você, mesmo que você rejeite, todos de todas as igrejas sabem que Judas era melhor. Porque olha só, com um cobrador de impostos no grupo, por que Judas era o tesoureiro? Hum? Com um cobrador de impostos no grupo, o contador, contabilidade. Não é Levi que é o tesoureiro? Não, é Judas que é o tesoureiro. Por quê? Porque Judas é honesto. Judas, ele é bom. Deixa o dinheiro nas mãos dele. Ele vai saber o que vai fazer. Vai. Ele acreditava que Jesus era o Messias, mas ele queria riquezas. Amanhã nós vamos falar mais de Judas. Queridos, Deus tentou mudar o coração daquele homem, como mudou dos outros. Conseguiu, dos 11. Mas um não aceitou. Mas era o melhor. Eu creio que ele era um servo de Deus, escriba, conforme está em Desejo de Todas as Nações. Mesmo o Ellen White não tendo escrito escriba, ele só pegou aquela parte em diante, mas a Bíblia me diz. Mas mesmo que você não acredite que seja um escriba, tem direito, ele era melhor do que os outros. Tinha mais sabedoria. Por isso era o tesoureiro. Mas não é os que têm mais eficiência, mais sabedoria, que são os melhores para Deus. São aqueles que se colocam nas mãos de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, estamos terminando a mensagem de hoje, falamos bastante coisa e amanhã nós vamos falar a última parte. Nos abençoe, nos dê sabedoria, Senhor, porque Judas, o Senhor deu oportunidade, o Senhor colocou ele como o tesoureiro. Ele mais disse que a recompensa não era aqui.
mas infelizmente ele não buscou ou não quis melhorar cada dia mais. Então, nos ajude a aprender com os discípulos. Hoje eu falei muito dos erros dos discípulos, mas a gente sabe o fim. A gente sabe que o Senhor os transformou e o Senhor quer nos transformar também. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.